Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira comigo os destaques desta edição. Por um Brasil Ético. Na última edição do ciclo de palestras no TCE de Sergipe, em 2017, diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil destaca o impacto negativo da corrupção na economia do país. Conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe participa de solenidade em Maceió em comemoração aos 70 anos da Corte de Contas de Alagoas. Reconhecimento. Presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa, é homenageado na abertura do Festival de Arte de São Cristóvão. Contas públicas. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Entrevista, o bate-papo de hoje é com a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Eusa Missano. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe concluiu o ciclo de palestras da série Por um Brasil Mais Ético. E na última edição do evento, em 2017, esteve presente o diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil, o economista Otaviano Canuto, que falou sobre o impacto da corrupção na economia do país. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O economista sergipano foi o último palestrante do Fórum de Combate à Corrupção, promovido pelo TCE com o objetivo de discutir meios de combater as crises ética e política enfrentadas pelo país e frutos da corrupção. Iniciadas em junho deste ano, as palestras trouxeram a Sergipe grandes nomes do cenário nacional para debater soluções para os problemas que têm afetado toda a sociedade. Nomes importantes da política, da cultura econômica, como é o caso de Otaviano Canuto, que é um diretor do Banco Mundial e que tem expertise nessa área da economia dos países latino-americanos. Trouxemos Carlos Brito, trouxemos Luiz Flávio Gomes, um advogado, muito preocupado com a questão ética do país, e trouxemos também para Sergipe José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, e que teve um papel de destaque, não somente como ministro, mas como advogado que ele é no estado de São Paulo. Pretendíamos trazer Sérgio Moro, Rodrigo Janot e Leandro Carnal, mas infelizmente o tempo foi exíguo e não deu para trazê-los aqui para Sergipe, para que o sergipano pudesse discutir com eles os problemas relacionados à ética, problemas relacionados à corrupção, enfim, tudo isso que afeta hoje a todos nós. Para encerrar o ciclo de debates, o economista Otaviano Canuto, diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil, falou sobre os impactos da corrupção na economia do país. Para o economista, apesar das perdas, os impactos trazidos pela corrupção também trouxeram mudanças positivas. Tem muitas coisas que o país já começa a ganhar com o resultado do que vem acontecendo nos últimos anos. Isso já é visível na mudança de comportamento das empresas, no reforço aos mecanismos que as empresas brasileiras têm de proteção delas próprias em relação à conexão com atividades ilícitas. E de um ponto de vista da política, eu quero crer que as regras do jogo começam a mudar dramaticamente com a clara percepção de que alguém tem que pensar duas vezes agora antes de entrar nesse tipo de atividade ilícita, porque o risco de ser pego é maior e o grau de punição também é maior. Então eu acho que há várias vantagens que vão vir à medida que o tempo passar, na qualidade do gasto público, na existência de maior concorrência entre as empresas do setor privado que fornecem bens e serviços ao Estado e na percepção do prêmio de risco do país. Nós evoluímos na direção de um país em que os investidores olham e dizem que é um país onde a lei impera. Para ele, a transparência é a melhor forma de prevenir a corrupção. Não tem melhor desinfetante em relação à corrupção do que transparência.
Também a gente tem que ter aí um reforço da prestabilidade de contas, da prestação de contas. Todos têm que ser chamados a prestar contas, não importa, de todos os setores. Com a prestação de contas, fica mais difícil você esconder malandragens, falcatruas. E a gente tem que ter, principalmente, como eu disse, critérios que permitam à sociedade como um todo acompanhar os envolvidos nessas transações público-privadas. Ao concordar com o palestrante, o presidente do TCE, Clóvis Barbosa, disse que a transparência é o caminho para uma gestão eficiente e lembrou algumas ações da Corte de Contas no sentido de cobrar transparência dos gestores públicos. Sem transparência, você não pode conhecer os problemas que afligem aquela gestão pública. E isso o ano passado, demos assim uma prioridade, no caso, aos municípios, este ano às câmaras de vereadores e aos poderes, né? E eu espero também que esse trabalho em busca da transparência cada vez mais eficiente por parte da gestão pública continue, para que a sociedade possa acompanhar o que acontece nas administrações públicas. Quem esteve presente no evento classificou a escolha do tema que encerrou os trabalhos do fórum como relevante e destacou o empenho da Corte de Contas em combater a corrupção e em discutir com a sociedade os problemas que afetam o país. Abrir esse debate é absolutamente fundamental neste momento em que a sociedade tem um olhar crítico sobre tudo que está acontecendo em nosso país. Então vejo como relevante, como oportuno e como necessário. Experiências, palestras, conversas com expoentes como vieram aqui no Tribunal de Contas ao longo desse período em que foi formulado esses debates, vai paulatinamente abrindo um horizonte novo, porque é isso que todos nós queremos. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, o presidente do TCE é homenageado durante a abertura do Festival de Arte de São Cristóvão. Não saia daí, TCE na TV volta já! Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e agora a gente destaca a homenagem recebida pelo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe durante o Festival de Arte de São Cristóvão. A homenagem aconteceu durante a abertura da 34ª edição do Festival de Arte de São Cristóvão. Ao lado de 10 personalidades e autoridades políticas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, recebeu a Comenda de Mérito Cultural pelo envolvimento e contribuição com o festival e com a cultura do município. O Tribunal de Contas nos procurou para ajudar o FASC. Isso deixou a gente bastante orgulhoso, porque o tribunal viu no FASC a credibilidade para pôr o seu acervo aqui. Então é fundamental que a gente faça parcerias como a que fizemos com o Tribunal de Contas, como fizemos com tantos outros órgãos aqui no estado de Sergipe. Ao comentar a homenagem, o presidente do TCE disse honrado e lembrou de algumas ações que comprovam o envolvimento cultural com o município de São Cristóvão. Nós temos também uma história no FASC, aliás, antes do FASC, quando nós realizávamos aqui o Encontro Cultural de São Cristóvão, com grupos culturais amadores como a Jovreu, Editora Jovens Reunidos, e a Comaasc, Associação Sergipana de Cultura, que era presidido pelo agitador cultural Barrinhos. E depois, no próprio FASC, tanto como presidente do Clube de Cinema de Sergipe, como também como servidor da Universidade Federal de Sergipe, tínhamos uma participação ativa no FASC, não somente nos festivais de cinema, né, coordenando, fazendo parte do júri, como também
dando assessoria jurídica ao festival durante esse período lá da Universidade Federal do Sergipe. De forma que eu me sinto muito honrado e agradecido, não é, ao prefeito de São Cristóvão por esta homenagem. Durante os 3 dias de festival, o Tribunal de Contas do Estado colocou à disposição do público 2 exposições e apresentou aos visitantes trabalhos de sergipanos ilustres. Além do fotógrafo e cineasta Valdemar Lima, o Museu da Gente também deu espaço às telas de Cândido Aragonês, sergipano que ganhou fama em Paris. Ao falar sobre a importância dos artistas, o presidente do TCE ressaltou a oportunidade, sobretudo para a nova geração, de conhecer 2 grandes nomes da arte. É um resgate até desses 2 nomes importantes da vida cultural do Sergipe, né, para que a nova geração conheça o trabalho que eles fizeram. O governador do estado, Jackson Barreto, conferiu as exposições e destacou a importância do resgate do festival, que há 12 anos não era realizado, e a união dos órgãos do estado em prol da cultura. Uma grande vitória para a cultura, para a arte no seu todo. E quando eu falo da cultura clássica, falo da cultura popular, falo da EDISE, falo de órgãos como o Tribunal de Contas, a nossa empresa gráfica EDISE, com publicação de livros que foram hoje aqui autografados, exposições, teatro, dança, música, enfim. São Cristóvão volta aos seus dias gloriosos. E o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe participou de solenidade em Maceió, em comemoração aos 70 anos da Corte de Contas de Alagoas. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O conselheiro Carlos Alberto Sobral representou o Tribunal de Contas de Sergipe na solenidade em comemoração aos 70 anos de fundação do TCE de Alagoas. A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções e Exposições Ruth Cardoso, em Maceió. Além dele, o conselheiro substituto Rafael Fonseca também esteve presente na cerimônia. Nos próximos anos, os limites territoriais dos municípios sergipanos serão revisados. O auditório do Tribunal de Contas do Estado foi o local escolhido pela Comissão Parlamentar de Atualização dos Limites Municipais da Assembleia Legislativa para apresentar a prefeitos e vereadores o projeto de revisão. O trabalho também contará com uma parceria entre o IBGE, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Planejamento do Estado e deve ser concluído em 3 anos. Marcamos o dia de hoje para formatarmos um tipo de trabalho, como vamos trabalhar daqui por diante. E claro que nós convidamos todos os prefeitos do estado de Sergipe, porque eles são peça importante em todo esse processo. Tanto as câmaras de vereadores como os prefeitos, porque vamos ter que debater com eles todo esse processo, porque nós temos que usar também um bom senso. Antigamente era um trabalho difícil de se fazer, hoje com os drones, né, com a tecnologia moderna que nós temos hoje, é muito mais fácil de você mapear todo o estado de Sergipe. E é esse trabalho que nós vamos começar a fazer agora daqui por diante. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, participou da mesa de abertura do evento e apoiou a iniciativa que pretende rever perdas históricas. Essa revisão de limites é um problema histórico que nós temos, problemas de povoados pertencentes ao município, mas que tem todo o seu comércio, toda a sua atividade vinculada a um outro município. Enfim, esta é uma grande oportunidade. E o mais importante é que vai nascer do consenso entre as partes. Inicialmente vai ser feito um levantamento completo das áreas em conflito, né? Depois desse levantamento vai haver uma discussão com os moradores, com os habitantes do povoado, enfim. É uma iniciativa que merece os elogios, os encômios de todos nós. E o TCE na TV abre agora espaço para divulgar o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Veja. Nesta semana foram julgados 26 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, relatórios de inspeção, aposentadorias e auto de infração. Na sessão da segunda Câmara foram 11 processos julgados, dentre recurso de reconsideração, transferência para reserva remunerada, aposentadorias e auto de infração.
E no Pleno, o colegiado julgou 14 processos e 3 protocolos, dentre contas anuais, denúncias, recursos, rescisória e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o bate-papo é com a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Eusa Missano. TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em pauta é o direito do consumidor. E o bate-papo é com uma das autoridades mais respeitadas do assunto, a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Eusa Missano. Acompanhe. Vamos falar de direito do consumidor? Aqui conosco a doutora Eusa Missano, do Ministério Público Estadual, e que tem tido muito trabalho para fazer valer o direito do consumidor. Doutora Eusa, obrigado por sua vinda ao programa. São vários temas, vários assuntos. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre futebol. Pois é, a senhora está se metendo aí com as torcidas do Confiança e do Sergipe, as maiores torcidas do estado. Pediu já a interdição dos estádios dessas duas equipes. Por quê, doutora? Na verdade, é salvando as equipes do Sergipe e do Confiança, né? O Ministério Público tem feito esse trabalho preventivo, Messias, de controle dos locais, dos estádios de futebol, dos locais de lazer, teatros, enfim, todo local de grande concentração de público, onde haja comercialização de ingressos também. Então, nós agimos com a participação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, que fazem a fiscalização, muitas vezes com a vigilância sanitária também, e informam ao Ministério Público através de relatório circunstanciado. De posse desse relatório, dependendo da situação, o Ministério Público realmente ajuiza a ação civil pública face à impossibilidade. No caso dos dois clubes, esse procedimento ele já estava em tramitação ao longo de alguns anos, né, de alguns meses, e o Ministério Público, então, outra alternativa não teve, nós ajuizamos a ação civil em face do Clube Esportivo Sergipe, por conta do problemas do João Hora, nós pedimos a interdição. O Sabino Ribeiro, nós pedimos o conserto imediato, sob também pena de interdição. E essas situações são graves e a gente traz justamente para que esses torcedores, esses consumidores, né, eles, na verdade, possam frequentar o seu clube, utilizando para festas, para lazer, entretenimento, mas dentro de um critério de segurança, né? Assim como fizemos também com ações movidas em face do Teatro Tobias Barreto, o Ateneu, para que tudo esteja funcionando adequadamente, Messias. Mas a senhora quer interdição desses estádios. Quais são os problemas que a senhora encontrou? Na verdade, os problemas são aqueles apontados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, né? E todas as vezes que a Defesa Civil apresenta um relatório ao Ministério Público com indicação de risco iminente, né? Então, o Ministério Público não tem alternativa, né? Nós não podemos negociar com a questão de segurança. Então, não se estabelece prazo longo para a realização e para a retirada do risco iminente. Bom, consumidor é um tema vasto, amplo, tem tudo quanto é norte, doutor. E a senhora tem sido uma guerreira já há muitos anos se apaixonou por essa causa, a causa do consumidor. Mas não tenho dúvida que uma das causas que mais atinge o consumidor, até pela dor, pelo sofrimento, é a questão do atendimento à saúde, né? Especialmente na questão do câncer, a oncologia tem sérios problemas. A senhora tem uma ação contra a Unimed para que atenda
a sua clientela na base, ou seja, de Aracaju ser atendido em Aracaju, que eles estavam mandando esses pacientes para outros locais? É importante a sua pergunta, porque especificamente nós temos realmente uma ação movida em face da Cooperativa de Médicos de Sergipe pela seguinte situação. O paciente com câncer é um paciente que geralmente tem um estado debilitado de saúde, acaba baixando a imunidade e quando isso vai para uma pessoa idosa, a situação ainda é agravada. Muitas vezes o idoso não tem quem faça o acompanhamento e a cooperativa ela só tinha, na verdade, credenciamento com o hospital privado, que na verdade é um hospital filantrópico, o hospital de cirurgia e todos sabemos dos problemas do hospital de cirurgia. Máquina, frequentemente, com problema, né? Isso causa uma interrupção do tratamento. Além do que esse paciente, muitas vezes, vai tomar a vaga de um paciente SUS que não tem sequer condição de adquirir um plano de saúde. Então, o que o Ministério Público fez? Na verdade, esses pacientes eles não estavam desassistidos. Havia alternativa da cooperativa em mandar esses pacientes para fora do estado, né? Normalmente Salvador, para fazer o tratamento de radioterapia. Quando, na verdade, no estado de Sergipe já existe clínica específica e e de boa qualidade, porque o Ministério Público procurou saber informações, já fizemos audiência extrajudicial com representantes dessa clínica. Então, independente da situação, o Ministério Público pediu judicialmente que esses pacientes, eles possam fazer o tratamento no seu local de origem, na sua cidade, perto de sua família, com assistência devida, né, às expensas da cooperativa. Né? Então, nenhum risco, nenhum dano econômico, patrimonial para essas pessoas. Eles podem fazer e serão reembolsados ou mesmo tendo as despesas pagas pela própria cooperativa. Uma outra situação também... Isso já foi definido? Já foi isso, deferida? Sim, foi deferida a ordem liminar. O judiciário tem sido extremamente seguro, compreendido essas questões sociais de maior relevância, sabe, Messias? E tem concedido a liminar. Então, esses pacientes, não só pacientes de cooperativa, mas isso já serve de precedente para todas as outras operadoras e planos de autogestão em saúde, né, que devem ter o tratamento do paciente na sua cidade. Óbvio, se o paciente quiser ir para Salvador, quiser ir para uma outra capital, não tem problema, mas preferencialmente ele deve ser tratado no seu local de origem. Agora, falando de saúde ainda, doutora, tem uma questão que é fundamental. Quando o paciente procura uma unidade de saúde em situação de urgência e emergência, é toda uma burocracia para preencher papelada e muitas vezes para pedir autorização ao plano de saúde para fazer determinados exames. O Ministério Público está brigando contra essa máxima. Exatamente. É a mesma situação e a gente adverte aos seus telespectadores, consumidores, não é? Que, na verdade, podem passar por essa situação, já passaram, né? Ou eventualmente possam passar, de que, ao dar entrada no serviço de urgência e emergência de qualquer rede hospitalar privada, né? Os exames eles têm que ser realizados para a formação do diagnóstico pelo médico assistente, independente de autorização de operadora ou de rede de autogestão em saúde. Então, às vezes, aquele tempo que o consumidor está ali esperando uma urgência para a formação de um diagnóstico, não é nem responsabilidade do hospital ou do médico assistente. Muitas vezes é a operadora que não está liberando a realização do exame e, às vezes, Messias, muito mais grave. Às vezes, até sugere a realização de um outro exame no lugar daquele que o médico que está atendendo o paciente recomenda. Então, essa situação também nós já estamos com liminar. Não é possível, mas não é necessária essa autorização prévia para a realização de exames em pacientes em urgência e emergência em hospitais privados. Seria até o óbvio, lógico, né? Situação de emergência tem que atender, depois se discute o pagamento, a autorização e coisa que o valha. Doutor, agora uma luta que eu posso perguntar. Perdemos a batalha contra os bancos na história do respeito à lei dos 15 minutos? Como é que está essa questão? O Ministério Público, através da sua curadoria, tem lutado ao longo dos últimos anos pela implementação disso. Não é uma situação fácil, Messias, porque ele importa em fiscalização. Né? No começo do ano, nós tivemos algumas dificuldades na fiscalização, porque tivemos problemas no PROCON municipal. O PROCON municipal é uma peça fundamental no processo de fiscalização. Então, o que acontece? O Ministério Público tem se esforçado muito, né? Inclusive, nós temos ações judicializadas em face dos bancos estaduais, no sentido, e até
para que não só regulamente, melhor dizendo, não só atenda e cumpra a lei dos 15 minutos, como também outras leis municipais que falam de sanitários, já que você falou disso com relação ao transporte, que fala do número de assentos suficiente para atender, né, a capacidade instalada da própria agência. Então, nós temos algumas ações nesse sentido, temos tratativas feitas com as ações já judicializadas, mas é importante que haja fiscalização e rotineiro. O monitoramento ele tem que ser rotineiro. A gente sabe que é cíclico, tem períodos em que a agência recebe um fluxo maior, época de pagamento, aposentadoria, né? Mas mesmo assim, conseguimos algumas melhoras em algumas agências privadas, né? Conseguimos fechar alguns táxis, principalmente com o Banese, né, que tem sido solícito nesse sentido de tentar ajustar a situação. Mas, assim, nós ainda temos problema sim, e eu digo sempre, questão de cumprimento de prazo em fila e supermercado em banco é uma caminhada. Né? Então, o Ministério Público ele está sempre atento, nós estamos recebendo esses procedimentos de fiscalização, a gente adverte os consumidores, se tiverem problemas, que entrem em contato com o Ministério Público ou entrem em contato com o PROCON, eles vão fazer a fiscalização e esse relatório chega nas mãos do Ministério Público para a gente tentar regularizar. Então, a lei continua valendo e o consumidor deve continuar brigando e denunciando. Sim, e agora nós vamos avançar em supermercados, né? Porque nós temos também lei específica com relação ao tempo de cumprimento em fila, inclusive com a obrigatoriedade dos instrumentos emissores de senha, nós não temos ainda a cultura da exigência, mas nós vamos agora avançar também para os supermercados. Doutora, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa. Só lembrando que torcida do Sergipe dentro do Confiança não tem que ficar com raiva do Ministério Público, né? Porque o objetivo é salvaguardar a segurança das duas torcidas. Tive tanto cuidado que entrei com os dois no mesmo dia para não ter problema. Então, os dois clubes, na verdade, foram acionados no mesmo momento. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigada. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro.